Você já imaginou ser obrigada a se casar com um homem frio, implacável e temido por todos? É exatamente isso que acontece com Yasmin, que de uma hora para outra se vê diante do juiz mais severo da cidade, vivendo em uma mansão cheia de regras e silêncios. Mas o que parecia uma condenação se transforma em algo que ninguém poderia prever, quando segredos e descobertas começam a quebrar as muralhas de gelo desse homem. Fique comigo até o final, porque essa não é apenas uma história de casamento forçado. É uma jornada de resistência, coragem e de como até os corações mais duros podem ser transformados pelo amor. Então já comenta de onde você está assistindo, deixa o seu like e se inscreve, porque essa história vai mexer com você do começo ao fim. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. O sino da igreja repicava alto, como se cada badalada fosse um lembrete cruel do destino que Yasmin não escolhera. O salão estava lotado, abarrotado de curiosos e influentes da cidade. Senhores engravatados cochichavam entre si, damas da alta sociedade se abanavam com leques finos e comentavam em sussurros maldosos sobre a noiva que se tornaria esposa do juiz mais temido do tribunal. A atmosfera era sufocante. Não havia alegria, não havia calor humano. Havia apenas expectativa e julgamento. Yasmin caminhava lentamente pelo corredor, o vestido de seda arrastando-se pelo chão como correntes invisíveis. O buquê em suas mãos parecia pesar toneladas e cada passo ecoava como um estalo de martelo contra o coração. Não havia música suave que a confortasse. Não havia sorrisos de encorajamento. Apenas olhares que a atravessavam como lâminas afiadas, avaliando, julgando, condenando. No altar estava ele, Dr. Augusto Vieira. Terno preto, postura ereta, olhar duro. Era o homem que em sua carreira havia enviado criminosos, empresários corruptos e até políticos ao fundo do poço com sua voz implacável. Todos o temiam, mas ninguém jamais ousara contestar sua justiça. Porém, no coração da cidade, também se dizia que Augusto era um homem sem sentimentos, incapaz de sorrir, incapaz de amar. Sua fama não se resumia às paredes do tribunal. Era a de um homem feito de pedra. Yasmin ergueu os olhos e encontrou os dele. Nenhum traço de ternura, nenhuma centelha de curiosidade pelo que estavam prestes a viver. Era como se ela fosse apenas parte de um contrato, mais um documento a ser assinado. Ele não sorria, não se emocionava, não tremia, e isso a dilacerava por dentro. No entanto, mesmo diante do peso esmagador da cerimônia, Yasmin ergueu o queixo. Seu coração palpitava em desespero, mas havia dentro dela uma força que se recusava a ceder. Ela não queria estar ali, não queria ser moeda de troca para salvar os negócios falidos da família, mas também não queria se entregar ao papel de vítima passiva. Por trás dos olhos marejados havia um lampejo de resistência, quase invisível, mas presente. Quando o padre iniciou os votos, Yasmin mal conseguia ouvir as palavras. Tudo parecia distante, abafado, como se ela estivesse presa embaixo d'água. Só voltou à realidade quando Augusto, com a voz firme e sem emoção, disse sim. Foi seco, sem hesitar, sem olhar para ela. Quando chegou sua vez, a voz de Yasmin falhou, mas conseguiu sussurrar a palavra que selava seu destino. Sim. As alianças foram trocadas, mas em vez de calor, Yasmin sentiu o gelo da mão dele. Era como apertar a própria sentença. E assim, diante de todos, estava selado. Yasmin agora era a esposa do juiz implacável. Na recepção, o cenário não melhorou. Augusto circulava entre empresários, advogados e políticos, falando de negócios e leis, como se a festa fosse apenas uma extensão do tribunal. Yasmin, ao lado dele, parecia invisível. Alguns convidados a cumprimentavam com falsos sorrisos, outros mal disfarçavam o desprezo, murmurando que ela jamais estaria à altura daquele homem. Ela se sentia exposta, mas não se deixou abater completamente. Respirou fundo e tentou se manter firme, mesmo quando uma senhora comentou perto dela: "Uma menina tão jovem, não vai durar muito."
Ele vai descartá-la como todos os outros. Yasmin engoliu as lágrimas e sorriu, mesmo que o coração estivesse despedaçado. Não daria àquela gente o prazer de vê-la cair. No fim da noite, quando o carro os levou para longe da igreja, o silêncio era quase palpável. Yasmin olhava pela janela, vendo as luzes da cidade desaparecerem, e pensava em como sua vida havia mudado em poucas horas. Não havia volta. Estava presa em um caminho que não escolhera. Augusto, ao volante, mantinha a expressão séria, mas em sua mente também havia ecos incômodos. Ele se lembrava do olhar de Yasmin no altar. Não era apenas o de uma noiva resignada, era o de alguém que, mesmo cercada de correntes, não se entregava. Isso mexia com ele de um jeito que não queria admitir. Quando os portões da mansão surgiram ao longe, Yasmin sentiu um frio percorrer sua espinha. A estrutura imponente erguia-se contra a escuridão, sombria, grandiosa, quase ameaçadora. Não parecia uma casa, parecia uma prisão. E era para lá que ela estava sendo levada. Ainda não sabia, mas aquele lugar que parecia sua condenação também seria palco da mais inesperada das transformações. Os portões de ferro se abriram com um ranger metálico que ecoou como um presságio. A limusine atravessou lentamente a entrada principal, e a mansão de Augusto surgiu diante de Yasmin com a imponência de um tribunal. Iluminada por refletores estrategicamente posicionados, parecia mais um palácio do que uma residência. Ainda assim, não havia nada de acolhedor. Era grandiosa, mas estéril, brilhante, mas sem alma. O coração de Yasmin apertou ao pensar que aquela seria sua nova casa, ou melhor, sua nova prisão. O carro parou diante da escadaria de mármore. 2 empregados abriram as portas em sincronia, mantendo as cabeças baixas, sem sequer erguer os olhos para encará-la. Yasmin desceu com cautela, sentindo o vento frio da noite bater contra sua pele exposta pelo vestido de noiva. Augusto, ao lado dela, caminhava com passos firmes sem se importar com o desconforto da esposa. Era como se estivesse levando uma testemunha sob custódia. Ao cruzar a porta principal, Yasmin foi envolvida por um ar pesado. O hall de entrada era gigantesco. Piso de mármore polido refletindo os lustres de cristal. Escadarias largas que se dividiam em 2 direções. Paredes cobertas por obras de arte famosas. Mas, apesar da riqueza, não havia calor humano. Nenhuma fotografia de família. Nenhum detalhe pessoal. Nenhum objeto que transmitisse lembranças. Aquela casa era uma exibição de poder, não um lar. Os empregados formaram uma linha discreta ao lado, aguardando ordens. Augusto ergueu a mão e, sem uma palavra, os dispensou. Cada um se retirou em silêncio absoluto, como se já soubessem que qualquer ruído poderia ser punido. Yasmin sentiu os olhos de todos sobre ela antes que desaparecessem. A partir de hoje, este é o seu lugar, disse Augusto, finalmente quebrando o silêncio. A voz dele, grave e firme, ressoava como marteladas. Mas quero deixar algumas coisas claras. Yasmin o encarou, engolindo em seco. Regras, continuou ele. Não sairá desta casa sem me avisar. Não trará visitas sem minha autorização. E jamais se intrometerá nos meus assuntos. As palavras eram frias como uma sentença judicial. Yasmin baixou os olhos por um instante, não porque estivesse submissa, mas porque precisava controlar a raiva que começava a queimar por dentro. Respirou fundo, e quando voltou a erguer o olhar, havia firmeza em seus olhos. Entendido, respondeu, em um tom calmo, mas carregado de dignidade. Augusto franziu levemente o senho, como se não esperasse resistência contida. Ele estava acostumado a olhares de medo ou submissão, não a serenidade desafiante de Yasmin. Por um breve instante, aquela chama silenciosa nela o intrigou. Ele a conduziu pelos corredores, mostrando os principais cômodos. Yasmin absorvia cada detalhe. Os móveis clássicos, as tapeçarias, os vasos de porcelana. Tudo parecia meticulosamente calculado para impressionar, mas não havia vida em lugar algum. Cada sala era impecável e vazia, como um cenário de teatro. Ao chegarem ao quarto principal, Augusto parou diante da porta
e a abriu com um gesto brusco. O ambiente era enorme. A cama de dossel imponente, os lençóis brancos impecáveis. No entanto, mais uma vez, a frieza predominava. Nenhum detalhe pessoal, nenhum traço de aconchego. Este é o quarto. Pode usá-lo. As palavras dele foram curtas, secas, e Yasmin percebeu como ele evitara dizer nosso quarto. Ela entrou, caminhou até a janela e afastou a cortina pesada. O jardim iluminado pela lua parecia mais acolhedor do que todo o interior da mansão. Tocou o vidro frio e sentiu uma pontada no coração. Estava presa a um destino que não pedira, mas não permitiria que aquela casa a consumisse. Obrigada, murmurou voltando-se para ele. Augusto apenas assentiu e se afastou. Antes de sair, lançou-lhe um último olhar. Havia algo naquele olhar que ele mesmo não compreendia. Não era desejo, não era carinho, mas também não era indiferença absoluta. Era como se ele próprio não soubesse como se posicionar diante dela. Sozinha, Yasmin sentou-se à beira da cama. O silêncio ao redor era ensurdecedor. As paredes pareciam estreitar-se, e o peso da solidão ameaçava esmagá-la. Mas, em vez de ceder às lágrimas, fechou os olhos e respirou fundo. Eu não sou um objeto. Posso estar aqui contra a minha vontade, mas não vou desaparecer. No andar de baixo, Augusto servia-se de uísque em seu escritório. A luz baixa refletia nas prateleiras de livros jurídicos e ele tentava se concentrar nos papéis, mas sua mente voltava à noiva forçada que agora dormia no andar de cima. Lembrava-se da forma como ela o olhara quando ele impôs as regras. Não havia submissão, havia firmeza. Aquilo o incomodava e, ao mesmo tempo, despertava algo que ele não queria admitir. Ela não vai durar, murmurou para si mesmo, tentando se convencer. Nenhuma dura. Mas a lembrança dos olhos de Yasmin permanecia insistente, como uma faísca capaz de incendiar até mesmo o coração mais endurecido. Naquela noite, sob o mesmo teto, mas em mundos diferentes, Yasmin e Augusto começaram a travar uma batalha silenciosa. Ela para manter sua identidade, ele para resistir àquilo que ameaçava derrubar os muros que levara anos para construir. E a mansão, antes acostumada ao silêncio impenetrável, agora guardava dentro de si o som abafado de uma transformação que estava apenas começando. O relógio antigo da sala de estar anunciou às 7 da noite com um som metálico que ecoou pelos corredores. Yasmin desceu as escadas lentamente, com as mãos entrelaçadas diante do corpo, o coração pesado de incertezas. Havia passado o dia explorando alguns cômodos da mansão, tentando se acostumar àquele espaço que mais parecia uma prisão de luxo. Cada sala reforçava a sensação de frieza. Quadros caros, móveis de valor incalculável, mas nenhum traço de vida, nenhuma memória, nenhum sorriso emoldurado. Apenas poder exibido em silêncio. Quando entrou no salão de jantar, deparou-se com a mesa longa demais para 2 pessoas. O lustre de cristal refletia a luz sobre a prataria impecável. Havia um banquete servido, carnes, sopas, saladas, vinho caro, tudo preparado para impressionar, mas em vez de acolhimento, transmitia ostentação vazia. Sentou-se em um dos lugares marcados, sentindo a imensidão da mesa a separar mais ainda o abismo entre eles. Augusto já estava lá, na cabeceira. Vestia um terno escuro, a gravata perfeitamente alinhada e lia alguns documentos, como se nem estivesse em casa. Quando Yasmin se acomodou, ele não levantou os olhos, apenas sinalizou para que servissem o jantar. Os empregados se moveram como sombras, em silêncio absoluto, e em poucos minutos saíram, deixando-os sozinhos. O tilintar dos talheres contra a porcelana foi o único som por longos minutos. Yasmin sentia a garganta seca, mas decidiu que não suportaria aquela barreira eterna. Tomou coragem e falou, ainda que a voz tenha saído baixa. A mesa é muito grande. Augusto ergueu os olhos devagar, como se estivesse avaliando se aquilo era digno de resposta. Foi feita para receber visitas importantes, respondeu frio, voltando-se ao prato. Mas esta noite não temos visitas, insistiu Yasmin erguendo o olhar.
Talvez fosse mais agradável usar uma mesa menor. Houve um breve silêncio. Augusto pousou o garfo e a encarou diretamente. O olhar dele era duro, mas havia algo a mais. Surpresa. Não estava acostumado a que alguém falasse de forma tão natural diante dele. Eu não gosto de conversas desnecessárias durante as refeições, disse, firme, como se encerrasse o assunto. Yasmin engoliu em seco, mas não abaixou a cabeça. Em vez disso, respondeu com calma, quase como quem fala para si mesma. Às vezes, o silêncio é mais barulhento do que qualquer palavra. Augusto franziu o senho, mas não respondeu. Continuou comendo em silêncio e Yasmin também. O peso da distância entre eles continuava, mas agora havia outra camada. Ele começava a perceber que aquela jovem não seria apenas uma sombra obediente em sua casa. Quando o jantar terminou, Augusto limpou a boca com o guardanapo e levantou-se. Mas em vez de sair sem olhar para trás, como fizera na noite anterior, parou por um instante diante dela. Observou-a em silêncio e Yasmin sustentou o olhar. Não havia desafio aberto, mas também não havia submissão. Era uma firmeza silenciosa que o desconcertava. Ele pigarreou, como se quisesse encerrar a cena, e seguiu para o escritório. Yasmin permaneceu sentada, os dedos trêmulos sobre a toalha de linho, mas com uma sensação nova. Tinha falado, tinha sido ouvida, mesmo que ele não admitisse. E isso a fortalecia. Mais tarde, já em seu quarto, Yasmin deitou-se entre lençóis impecáveis e encarou o teto. Lembrou-se das palavras dele, lembrando-se de como tentara calar qualquer aproximação. Mas também se lembrou do momento em que seus olhares se encontraram. Havia ali uma faísca de curiosidade, talvez mínima, mas real. No escritório, Augusto bebia seu uísque habitual, tentando mergulhar em relatórios e processos, mas a frase de Yasmin, não, saía de sua mente. Às vezes o silêncio é mais barulhento do que qualquer palavra. Sentiu-se incomodado. Pela primeira vez em anos, alguém ousava confrontá-lo sem levantar a voz, sem implorar, apenas mostrando uma calma que o desarmava. Ele girou o copo em mãos observando o líquido âmbar e deixou escapar um suspiro que ninguém ouviu. Yasmin era diferente. Não sabia ainda em que sentido, mas havia algo nela que começava a fissurar os muros que ele passara tanto tempo construindo. Na mansão, o silêncio permaneceu naquela noite, mas já não era o mesmo silêncio. Agora carregava a promessa de que, em breve, as palavras, e talvez sentimentos, iriam preenchê-lo. A noite se instalou sobre a mansão como um manto pesado. Do lado de fora, a lua cheia iluminava o jardim, mas dentro da casa, o silêncio era absoluto, denso, quase sufocante. Yasmin caminhava pelos corredores em direção ao quarto, e cada passo ecoava nas paredes largas como se fosse uma contagem regressiva. O jantar havia sido mais um teste de resistência, e agora ela enfrentaria a parte mais temida de todas, a intimidade inevitável com o marido que mal conhecia. Ao entrar no quarto, sentiu o coração disparar. O ambiente parecia maior do que nunca, frio, impessoal, quase hostil. A cama de dossel enorme e impecável parecia mais um tribunal do que um lugar de descanso. Yasmin fechou a porta com delicadeza e caminhou até o espelho. O reflexo mostrava uma jovem de olhos arregalados, respirando rápido, tentando controlar o próprio corpo. Suas mãos tremiam ao desamarrar os laços do vestido e uma única lágrima deslizou pelo rosto, mas ela logo a enxugou. Não vou deixar que ele me veja quebrada, pensou mordendo o lábio para conter o choro. O som de passos firmes aproximou-se pelo corredor. O coração dela quase parou. A maçaneta girou e Augusto entrou. Ele não bateu, não pediu licença. Vestia apenas a camisa social, levemente desabotoada no colarinho, e trazia consigo aquela aura de autoridade que sempre o acompanhava. Parou diante da porta fechada, observando Yasmin por um instante longo demais. Já é tarde, disse ele, com a voz grave e firme, como se fosse apenas mais uma constatação. Yasmin se encolheu instintivamente, cruzando os braços diante do corpo. O ar parecia rarefeito. Augusto deu alguns passos em sua direção,
cada movimento dele a fazia recuar um pouco mais, até que não havia mais para onde ir. Suas costas encontraram a parede. Ele ergueu a mão e tocou de leve o rosto dela. O gesto, embora suave, fez Yasmin estremecer. Seus olhos se encheram de lágrimas contidas e o corpo inteiro denunciava o medo. Foi nesse instante que Augusto percebeu. O tremor não era fingido, a hesitação não era encenação. Era genuíno. Você... ele murmurou, os olhos estreitando-se em surpresa. Você nunca esteve com ninguém, não é? Yasmin desviou o olhar, incapaz de responder. Mas o silêncio dela era resposta suficiente. As lágrimas escorreram, silenciosas, e o coração dele bateu mais forte, em descompasso. Por um instante, Augusto sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ele, que sempre se orgulhara de sua frieza, agora estava diante de algo que o desarmava completamente. Lembrou-se de quantas vezes havia julgado mulheres interesseiras, de quantas havia acusado de manipulação. Mas, diante de Yasmin não havia fingimento, não havia segundas intenções. Ela era pura, inocente, e estava ali não por escolha, mas porque fora entregue a ele como uma moeda de troca. A culpa o atingiu como uma martelada. Ele se afastou bruscamente, passando a mão pelos cabelos como se buscasse clareza. Respirava pesado, como se travasse uma batalha interna. Yasmin, ainda encostada na parede, o observava com os olhos marejados, sem saber o que esperar. Eu não sabia, disse ele, a voz rouca, vacilante. Não vou te forçar a nada. As palavras caíram como um alívio. Yasmin sentiu os ombros relaxarem, mas a tensão ainda não a deixava. Havia esperado frieza, até brutalidade, mas não hesitação. Augusto virou-se para a janela, afastando as cortinas. A luz da lua iluminou seu rosto e, pela primeira vez, Yasmin viu algo diferente ali. Não era o juiz implacável, era um homem vulnerável, em conflito consigo mesmo. Descanse, disse ele ainda de costas. Estarei no escritório. Sem dar chance para a resposta, caminhou até a porta e saiu, fechando-a atrás de si. O som da porta se fechando ecoou pelo quarto e Yasmin deslizou pela parede até o chão, deixando finalmente que as lágrimas corressem livremente. Mas no meio do choro, uma sensação nova surgiu. Esperança. Talvez, apenas talvez, por trás daquela fachada de gelo, houvesse um coração capaz de sentir. No escritório, Augusto serviu-se de um copo de uísque, mas a bebida não aliviou a tormenta. A imagem dos olhos de Yasmin, cheios de medo e inocência, não o deixava em paz. Lembrava-se do tremor das mãos dela, da pureza incontestável em sua postura. Ela não é como as outras, pensou frustrado consigo mesmo. Pela primeira vez em muitos anos, o juiz frio se sentia vulnerável, e aquilo o assustava mais do que qualquer sentença que já havia proferido. Naquela noite, os dois dormiram em quartos separados, mas algo invisível já os unia. Uma rachadura se abrira na muralha de Augusto e Yasmin, sem saber, havia plantado a primeira semente da transformação que mudaria tudo. O amanhecer trouxe consigo uma luz suave que invadia as janelas altas da mansão. Yasmin despertou lentamente, ainda atordoada pelos acontecimentos da noite anterior. A sensação de alívio permanecia em seu peito, o alívio de não ter sido forçada, de perceber que por trás da rigidez de Augusto havia uma centelha de humanidade que ela não esperava encontrar. Mas junto desse alívio vinha também a dúvida. Teria sido apenas uma fraqueza momentânea dele, ou um sinal de que algo poderia de fato mudar? Levantou-se, arrumou os cabelos diante do espelho e desceu as escadas. O cheiro de café fresco e pão quente pairava no ar. Quando chegou ao salão de refeições, encontrou sobre a mesa um detalhe que a fez parar por alguns segundos. Um pequeno arranjo de flores brancas, simples, mas delicadas. As pétalas ainda úmidas denunciavam que haviam sido colhidas naquela manhã. Yasmin olhou ao redor, mas não havia ninguém. Apenas o silêncio e o arranjo, discreto, como se tivesse sido colocado ali sem intenção de ser notado. Sentou-se diante da mesa e tocou as flores com a ponta dos dedos. Era impossível não pensar em Augusto. Os empregados jamais ousariam colocar algo assim sem ordem. E Augusto?
Ele não era o tipo de homem que distribuía flores, ou ao menos nunca fora. O gesto, por menor que fosse, mexeu profundamente com Yasmin. Poucos minutos depois, Augusto entrou. Estava impecável como sempre. Terno escuro, gravata ajustada, o semblante sério de quem já pensava nos processos que enfrentaria ao longo do dia. Ele caminhou até a cabeceira da mesa, serviu-se de café e abriu o jornal, mantendo a mesma rigidez. Yasmin, curiosa, esperava que ele mencionasse o arranjo. Mas ele não disse uma palavra sobre aquilo. "Dormiu bem?" perguntou de repente, sem erguer os olhos do jornal. A pergunta simples fez o coração de Yasmin acelerar. Ele não precisava ter perguntado, mas perguntou. "Sim", respondeu, tentando soar natural. "E você?" Augusto virou a página do jornal, mas por um breve instante, seus olhos encontraram os dela. "O suficiente", e voltou a ler. Foi pouco, quase nada, mas para Yasmin foi o bastante. Cada palavra dele soava como uma brecha, uma rachadura no muro de gelo. Durante os dias seguintes, ela começou a notar outras mudanças, discretas, mais significativas. Uma tarde, ao atravessar a biblioteca, encontrou um marcador de páginas de couro sobre a mesa, bem ao lado do livro que vinha lendo. Não havia bilhete, não havia confissão, mas o gesto falava por si. Outra vez, ao passar pelo jardim, percebeu jardineiros plantando novas flores. Quando perguntou a um deles, a resposta foi imediata. Ordem direta do juiz. Yasmin sorria sozinha, guardando cada gesto como um tesouro. Sabia que ele jamais admitiria, mas Augusto estava se deixando transformar. No entanto, o homem que surgia diante dela ainda lutava contra os próprios demônios. Em uma noite após o jantar, Yasmin o encontrou no corredor. Ele estava sem paletó, a gravata afrouxada, e parecia mais humano do que nunca. "Você parece cansado", disse ela com delicadeza. Augusto parou surpreso com a observação. Olhou-a por alguns segundos antes de responder. "A justiça não descansa, Yasmin." Ela sorriu de leve. "Mas os homens precisam descansar, ou acabam se perdendo no peso que carregam." Augusto franziu o senho, como se estivesse diante de um enigma. Estava acostumado a frases frias, secas, funcionais, mas Yasmin falava como quem enxergava além das paredes de gelo. Ele não respondeu, apenas assentiu com a cabeça e seguiu para o escritório. Ainda assim, as palavras dela ficaram ecoando em sua mente por horas. O ponto de virada aconteceu em um jantar. Em vez da mesa imensa e solitária, Yasmin encontrou uma arrumação mais íntima. Apenas 2 lugares, lado a lado, em uma mesa menor. Ela não conteve o espanto ao sentar-se. "Decidi que a mesa principal é grande demais para 2 pessoas", disse Augusto, como se fosse apenas uma decisão prática. Yasmin conteve o sorriso, mas seus olhos brilharam. "Concordo." E com a voz suave completou. "É mais humano assim." Augusto a encarou por alguns segundos em silêncio. Depois apenas desviou o olhar e começou a comer. Mas aquele breve contato de olhos valeu mais do que qualquer palavra. Naquela noite, quando Yasmin retornou ao quarto, encontrou outro arranjo de flores sobre a mesinha. Dessa vez não eram brancas, mas coloridas, vivas, como se alguém quisesse dizer, sem precisar falar: "Estou tentando." Deitou-se na cama, segurando as flores junto ao peito, e deixou que as lágrimas corressem. Não eram de tristeza, mas de esperança. Ela ainda não sabia o quanto Augusto estava disposto a mudar, mas pela primeira vez desde o casamento, sentia que não estava completamente sozinha. No escritório, Augusto encarava o copo de uísque sem tocá-lo. O rosto sério refletia no vidro da janela. Ele lembrava-se do olhar de Yasmin ao ver a mesa menor. Lembrava-se do sorriso contido, da doçura simples que desarmava suas defesas. E se perguntava, contra a própria vontade, seria possível que aquela jovem, que entrara em sua vida como imposição, pudesse se tornar a chave de algo que ele passara anos negando? Augusto não tinha a resposta, mas no fundo sabia que já não era o mesmo homem que recebera Yasmin naquela mansão. O outono havia chegado, trazendo consigo manhãs frias e tardes nubladas. A mansão parecia respirar um ar diferente, menos sufocante do que antes.
As flores plantadas nos corredores já começavam a se abrir, e Yasmin, em cada detalhe, sentia que sua presença finalmente deixava marcas. Augusto, ainda rígido, não admitia mudanças, mas sua postura era outra. Os olhares demorados, os silêncios menos pesados, os gestos sutis de cuidado mostravam que algo estava em transformação. Mas, assim como as flores carregam espinhos, a vida deles estava prestes a ser atravessada por lembranças dolorosas e pressões externas. Naquela manhã, Yasmin foi surpreendida pela visita da mãe. A mulher entrou na mansão com a mesma arrogância de sempre, perfumada e altiva, como se fosse a dona do lugar. Yasmin a recebeu na sala de estar, tentando disfarçar a tensão. "Você precisa se esforçar mais", disse a mãe, sem rodeios, após poucos minutos de conversa. "Não basta apenas viver aqui. Deve conquistar de verdade o juiz. Essa é a única garantia de que sua família continuará de pé." Yasmin fechou os punhos sobre o colo, contendo a raiva. "Mamãe, eu não sou uma moeda de troca. Não fui feita para sustentar o orgulho de vocês." "Não seja ingênua", retrucou a mãe, o tom áspero, o olhar duro. "Sua obrigação é obedecer. Foi para isso que se casou." As palavras cortaram Yasmin por dentro. A mãe falava como se ela tivesse escolhido esse destino, como se tivesse tido voz naquela decisão. E pela primeira vez, Yasmin não se calou. "Minha obrigação é viver minha própria vida", respondeu firme, ainda que a voz trêmula denunciasse a dor. A mãe a encarou como quem observa uma criança insolente, mas não insistiu. Levantou-se, ajeitou a bolsa no ombro e disse antes de sair: "Se falhar, não volte para casa." Quando a porta se fechou, Yasmin sentiu as lágrimas escaparem. Não havia apoio de onde viera, só restava a ela resistir. O que Yasmin não sabia é que Augusto ouvira parte da conversa do alto da escada. Ele permaneceu em silêncio, sem descer, mas as palavras ecoaram em sua mente. Essa é a única garantia de que sua família continuará de pé. Sentiu um aperto no peito. Por um instante, lembrou-se de sua própria história. Mais tarde, já sozinho no escritório, abriu uma gaveta trancada e retirou uma fotografia antiga. Era ele bem mais jovem, ao lado de uma mulher de beleza deslumbrante. O sorriso dela era largo, mas os olhos dele, mesmo no retrato, pareciam desconfiados. Aquela mulher fora sua noiva, anos atrás. Uma relação que terminara em traição e humilhação. Ela se aproximara por interesse, aproveitando-se de seu nome e influência. Quando a verdade veio à tona, Augusto fechou o coração. Jurou nunca mais acreditar em sentimentos, nunca mais entregar-se a alguém. Ele segurava a fotografia com força, como se quisesse rasgá-la, mas em vez disso aguardou de novo. Fechou os olhos e, contra a própria vontade, lembrou-se de Yasmin. Do olhar firme dela ao enfrentar a própria mãe, das palavras cheias de dignidade, da coragem silenciosa que começava a iluminá-lo, e pela primeira vez questionou: será que ela era diferente? À noite, durante o jantar, o silêncio reinava novamente, mas não era o mesmo de antes. Yasmin, ainda ferida pela visita da mãe, mantinha os olhos baixos. Augusto, observando-a, percebeu. Terminou a refeição, limpou a boca com o guardanapo e, antes de levantar-se, murmurou: "Você não precisa carregar o peso do mundo sozinha." As palavras foram rápidas, quase secas, mas atingiram Yasmin como um bálsamo. Ela ergueu os olhos, surpresa. Havia algo diferente no tom dele. Não era apenas frieza, havia verdade. Nos dias que se seguiram, a transformação interna de Augusto ganhou novos contornos. Ele ainda mantinha a postura de juiz implacável no tribunal, mas em casa começava a mostrar fendas em sua armadura. Às vezes, se aproximava de Yasmin com perguntas simples sobre o que lia ou sobre suas flores. Outras vezes, desviava o olhar rapidamente, como se estivesse lutando contra si mesmo. Era como se quisesse abrir-se, mas o passado ainda o puxasse de volta. Yasmin percebia, via os gestos tímidos, sentia os silêncios carregados de algo que não sabia nomear.
E mesmo com toda a pressão da família, decidira que lutaria não apenas para sobreviver naquele casamento, mas para conquistar seu lugar nele. Numa manhã, encontrou Augusto no jardim, observando os jardineiros cuidarem das flores recém-plantadas. Ele parecia distante, mas ao notar sua presença, virou-se. "Gostam de luz", disse, referindo-se às flores, em um tom quase reflexivo. "Talvez por isso não sobrevivam em lugares sombrios." Yasmin sorriu, surpresa com a metáfora inesperada. "Então, teremos que abrir mais janelas", respondeu firme, como quem também falava dele. Augusto a encarou em silêncio, mas seus olhos denunciaram o impacto da frase. Não respondeu, apenas assentiu levemente antes de se afastar. Naquele instante, Yasmin teve a certeza. Por mais que ele ainda carregasse os fantasmas de um passado amargo, estava começando a enxergar que a escuridão não precisava ser permanente. O convite chegou em um envelope luxuoso, entregue pessoalmente por um dos assessores de Pizzatizia, Augusto. Era um jantar de gala da alta sociedade, evento que reunia juízes, empresários e políticos influentes da cidade. Yasmin sentiu um arrepio ao ler os nomes dourados no papel. Desde que se casara, evitara pensar em como seria estar exposta diante de todos aqueles que a viam como apenas uma jovem obrigada a unir-se ao juiz mais temido do tribunal. Agora não tinha escolha. Precisaria enfrentá-los. Na noite do evento, Yasmin se arrumou em silêncio. Escolheu um vestido azul profundo, elegante mas simples, que valorizava sua delicadeza natural sem parecer extravagante. Seus cabelos caíam em ondas discretas pelos ombros e um brilho contido iluminava seus olhos. Ao descer as escadas da mansão, encontrou Augusto já pronto, impecável em seu terno preto perfeitamente alinhado. Ele a olhou de cima a baixo e, após alguns segundos de silêncio, disse apenas: "Está adequada." A palavra não era romântica, mas no tom contido havia algo que Yasmin aprendeu a reconhecer. Uma tentativa disfarçada de elogio. Guardou aquilo em seu coração e seguiu ao lado dele. O salão da recepção estava iluminado por lustres dourados e decorado com flores raras. Homens de terno conversavam animadamente, mulheres exibiam joias reluzentes, e o ambiente era tomado por risadas e taças tilintando. Quando Augusto entrou, acompanhado de Yasmin, todos os olhares se voltaram para eles. O juiz era respeitado, temido, e despertava curiosidade. Mas era a esposa quem atraía cochichos e olhares curiosos. "É ela?", murmurou uma das convidadas. "Tão jovem. Dizem que foi obrigada a casar." "Mais uma que não vai durar", comentou outra, com um sorriso venenoso. Yasmin sentiu o rosto corar. Tentou manter a postura ereta, mas por dentro seu coração se despedaçava. Caminhou ao lado de Augusto, que cumprimentava autoridades com a mesma seriedade de sempre. Ele parecia não notar, mas cada palavra sussurrada, cada olhar de julgamento, a feria profundamente. Foi então que uma mulher se aproximou. Alta, elegante, conhecida na sociedade por sua língua afiada. A socialite olhou Yasmin de cima a baixo e, sorrindo de forma sarcástica, disse em voz alta o suficiente para todos ouvirem: "Então, esta é a jovem que o juiz escolheu. Imagino que tenha sido uma negociação vantajosa para sua família." O salão silenciou. Yasmin sentiu as pernas tremerem. Por um instante, pensou em recuar, em deixar o comentário passar, mas não havia forças. O constrangimento era sufocante. Antes que pudesse reagir, Augusto se levantou. Sua figura impôs-se sobre todos e sua voz grave ecoou pelo salão. "Cuidado com suas palavras." Os olhos dele estavam cravados na mulher, duros como pedra. "Yasmin é minha esposa, e não admito que seja tratada com desrespeito." O silêncio que se seguiu foi absoluto. A socialite perdeu o sorriso, recuando sob o peso da autoridade dele. Os presentes desviaram o olhar, constrangidos. O momento era claro. Augusto havia feito algo que jamais fizera por ninguém. Defender alguém não por reputação, mas por respeito. Yasmin, sentada, sentiu o coração disparar.
As palavras dele haviam atravessado não apenas a mulher insolente, mas também o muro de gelo que os separava. Pela primeira vez, Augusto a reconhecera publicamente como sua esposa, não como um contrato, não como uma obrigação. Quando ele voltou a se sentar, seus olhos encontraram os dela. Não havia ternura explícita, mas havia algo novo, reconhecimento, e isso foi suficiente para que Yasmin sorriu, ainda que com lágrimas discretas nos olhos. O restante do jantar transcorreu em clima diferente. Os cochichos cessaram, e os olhares, antes carregados de julgamento, agora eram de respeito cauteloso. Augusto, ainda firme, manteve a postura séria, mas seus gestos se suavizaram. Serviu vinho para Yasmin, perguntou se ela estava confortável. Gestos pequenos, mas que, para ela, significavam o mundo. Na volta para casa, o carro seguia em silêncio pela estrada escura. Yasmin olhava pela janela, mas seu coração estava cheio. Sentiu a necessidade de quebrar o silêncio. Você não precisava ter feito aquilo, disse, com a voz baixa, mas carregada de emoção. Augusto manteve os olhos na estrada, mas respondeu. Precisava, sim. E após uma pausa, completou. Ninguém tem o direito de te humilhar. A frase caiu sobre Yasmin como uma confissão. Apertou as mãos no colo, segurando as lágrimas que ameaçavam cair. Ele não era um homem de muitas palavras, mas cada sílaba daquela declaração tinha mais valor do que qualquer discurso apaixonado. De volta à mansão, Augusto a acompanhou até o quarto. Parou diante da porta como se quisesse dizer algo mais, mas apenas ergueu a mão, tocando de leve a maçaneta, e murmurou. Boa noite, Yasmin. Ela respondeu com um sorriso discreto, o coração transbordando de emoções que não sabia como controlar. Naquela noite, deitada entre lençóis de seda, Yasmin não sentiu apenas o peso do casamento arranjado. Sentiu esperança, porque pela primeira vez, o homem frio e implacável começava a mostrar sinais claros de que, talvez, estivesse disposto a mudar. E enquanto o sono a envolvia, Yasmin compreendeu. Aquele não havia sido apenas um gesto de defesa, havia sido o primeiro gesto de afeto. A noite do jantar de gala ficou marcada em Yasmin como uma fronteira invisível. Depois do gesto público de Augusto, defendendo-a com firmeza diante de todos, algo dentro dela havia se transformado. Pela primeira vez desde o casamento, sentia-se vista, não apenas como esposa por obrigação, mas como mulher digna de respeito. Augusto não dissera muitas palavras, mas a forma como se impôs diante da socialite maldosa ecoava dentro de Yasmin como um grito silencioso. Ela é minha, e ninguém a toca. Os dias que se seguiram trouxeram um clima diferente para a mansão. O silêncio continuava presente, mas já não era opressor. Era um silêncio confortável, às vezes até cúmplice. Augusto não deixava de ser rígido, continuava com seus horários implacáveis, sua disciplina férrea e seus longos momentos trancado no escritório. Mas em pequenos detalhes, deixava transparecer um homem novo. Levava o café até a sala onde Yasmin lia, deixava livros escolhidos ao lado de sua cama, aparecia no jardim apenas para observá-la cuidar das flores. Ele não falava, mas suas ações eram eloquentes. Certa tarde, Yasmin estava na biblioteca, absorta na leitura de um romance antigo, quando Augusto entrou sem anunciar. O ambiente encheu-se com sua presença e Yasmin ergueu os olhos, surpresa. Ele se aproximou lentamente, parando diante dela. Você gosta desse autor? Perguntou, apontando para o livro em suas mãos. Yasmin sorriu, surpresa com a pergunta. Gosto. Histórias que mostram que o amor pode nascer até nos terrenos mais áridos. Augusto a encarou sério, como se aquelas palavras o atingissem mais fundo do que ela poderia imaginar. Por um instante, pareceu querer responder, mas apenas assentiu e pegou outro livro da estante, folheando-o em silêncio. Foi nesse instante que Yasmin percebeu. Augusto estava aprendendo a se aproximar. Não sabia usar palavras doces, não sabia expor sentimentos, mas estava tentando. E isso era maior do que qualquer gesto preparado ou ensaiado. A verdadeira mudança, porém, veio numa noite,
chuvosa. Yasmin estava na varanda, observando as gotas pesadas caírem sobre o jardim iluminado pelos relâmpagos. A chuva lavava o mundo lá fora e, de certo modo, também lavava suas próprias angústias. Sentiu uma presença atrás de si e virou-se. Augusto estava ali. Sem terno, apenas com a camisa branca, os cabelos ligeiramente desalinhados. Diferente de como costumava aparecer, impecável, ele parecia humano. Quando chove assim, disse ele com a voz mais baixa do que de costume, lembro-me de como tudo pode ser passageiro, até a dor. Yasmin o encarou, surpresa com a confissão. Havia sinceridade nos olhos dele, e isso a tocou de um jeito inesperado. Aproximou-se devagar e, sem pensar, tocou de leve a mão dele. Augusto não recuou. Pelo contrário, entrelaçou seus dedos nos dela, como se aquele gesto simples fosse um alívio. Ficaram assim por alguns instantes, em silêncio, ouvindo apenas a chuva. E então, devagar, Augusto inclinou-se e encostou os lábios nos dela. O beijo foi suave, hesitante, como o de um homem que não beijava por hábito, mas por entrega. Yasmin sentiu o coração disparar. A princípio, não acreditou no que estava acontecendo, mas quando os olhos dele se fecharam e sua mão firme a segurou pela cintura, ela entendeu. Não havia mais resistência. Quando se afastaram, os olhos de Augusto estavam cravados nos dela, intensos, mas vulneráveis. Você mudou tudo, murmurou a voz rouca. Eu não queria, mas não consigo mais lutar contra isso. As lágrimas brotaram nos olhos de Yasmin e ela sorriu. Não disse nada, apenas o puxou de volta para si, entregando-se de corpo e alma. Naquela noite, o quarto que antes era frio e impessoal transformou-se em cenário de ternura. Não havia pressa, não havia imposição, cada toque era um pedido de permissão, cada olhar um convite, cada gesto um aprendizado. Augusto, o homem que sempre controlara tudo, permitiu-se vulnerabilidade. E Yasmin, que sempre carregara o medo de ser apenas uma peça num contrato, sentiu-se finalmente desejada, respeitada e amada. A madrugada avançou em meio a sussurros e beijos, e pela primeira vez, ambos dormiram lado a lado, sem muros, sem máscaras. Augusto, o juiz implacável, repousava com o braço em torno da esposa, como se aguardasse de todo o mal. Yasmin adormeceu com a certeza de que, apesar de tudo o que vivera, o amor tinha encontrado espaço até mesmo nas terras mais áridas. Ao amanhecer, a luz do sol atravessava as cortinas, e Yasmin abriu os olhos devagar. Viu Augusto ainda adormecido, o rosto sereno, sem a dureza habitual. Era quase outro homem, e ainda assim o mesmo. Ela sorriu, acariciou levemente o rosto dele e pensou: valeu a pena resistir, porque naquela noite, finalmente, o juiz frio havia se rendido ao poder suave do amor. Meses haviam se passado desde aquela noite em que a chuva lavara não apenas o jardim da mansão, mas também o coração de Augusto Vieira. O juiz, que por anos fora conhecido como o homem mais frio e implacável do tribunal, agora vivia uma realidade que muitos jamais acreditariam. Yasmin havia transformado não apenas a casa, mas a própria essência dele. A mansão, antes um castelo silencioso, agora respirava vida em cada canto. As cortinas, outrora pesadas e cerradas, estavam sempre abertas, permitindo que a luz inundasse os corredores. O jardim florescia em cores vibrantes, reflexo do cuidado de Yasmin, que diariamente passava horas entre as flores. Até os empregados, antes rígidos e temerosos, agora exibiam sorrisos discretos e cumprimentavam-na com respeito genuíno. A presença dela havia trazido calor a todos, inclusive ao homem que antes acreditava ser incapaz de amar. Augusto continuava sendo o mesmo juiz, implacável no tribunal. Suas sentenças permaneciam firmes, sua postura inabalável, e sua reputação de incorruptível só aumentava. Mas aqueles que o viam de perto notavam algo diferente. O olhar mais sereno, a maneira como, em intervalos, permitia-se um sorriso contido. O homem de pedra não havia se tornado frágil,
mas aprendera que a força verdadeira também residia na capacidade de sentir. Certa manhã, Yasmin o acompanhou até a porta principal. Augusto estava pronto para mais um dia de trabalho, terno escuro impecável, pasta de couro em mãos. Antes de sair, ela ajeitou a gravata dele com delicadeza. O gesto simples carregava toda a intimidade construída nos últimos meses. Ele segurou a mão dela e, pela primeira vez na frente dos empregados, inclinou-se para beijar seus dedos. "Volto cedo hoje", disse com um tom que mesclava firmeza e carinho. "Quero jantar com você." Os olhos de Yasmin brilharam, e aquele brilho era suficiente para ele enfrentar o peso do mundo. Naquela noite, cumprindo a promessa, caminharam juntos pelo jardim iluminado por pequenas luzes espalhadas entre as flores. O silêncio entre eles não era mais um muro, mas um espaço confortável, preenchido por cumplicidade. Yasmin parou diante de uma roseira e comentou com um sorriso suave: "Nunca pensei que este lugar pudesse se tornar um lar." Augusto a puxou suavemente contra o peito, encostando o queixo nos cabelos dela. "Não foi a casa que mudou, Yasmin." Ele respirou fundo. "Fui eu. Você me ensinou o que nenhum tribunal, nenhum livro de leis conseguiu, que o amor é a única sentença capaz de redimir até o coração mais duro." Yasmin fechou os olhos, sentindo as lágrimas quentes se acumularem. Não lágrimas de dor, mas de gratidão. Aquele homem que ela aprendera a temer no altar, agora era o mesmo que a abraçava com ternura no jardim. Os meses seguintes confirmaram que o amor deles não era apenas paixão momentânea. Era feito de rotinas compartilhadas, de conversas no final da tarde, de risadas discretas em meio às refeições. Yasmin trouxe música para a casa, trouxe livros novos, trouxe cores. Augusto, em contrapartida, aprendeu a desligar-se do trabalho para ouvi-la, a caminhar sem pressa ao seu lado, a deixar que sua presença se tornasse o centro da própria vida. Na sociedade, passaram a ser vistos de outra forma. O juiz severo, que nunca se deixara envolver, agora era flagrado de mãos dadas com a esposa em eventos públicos. Yasmin, antes alvo de cochichos e julgamentos cruéis, conquistou o respeito até mesmo dos mais arrogantes. Não pela posição que ocupava, mas pela dignidade com que transformara o homem mais temido da cidade em um marido apaixonado. Em uma tarde ensolarada, Yasmin estava no jardim quando Augusto se aproximou. Ele a observou em silêncio por alguns segundos, encantado com a maneira como ela cuidava das flores. Então, segurou-a pela mão e a fez se levantar. "Há algo que aprendi nos últimos meses", disse, encarando-a nos olhos. "Passei a vida acreditando que sentimentos eram fraquezas, mas você me provou que o amor é a maior das forças." Ela sorriu, e lágrimas escorreram pelo rosto. Não havia necessidade de responder com palavras. Apenas o abraçou com toda a força, como quem segura não apenas um homem, mas o futuro que construíram juntos. Naquela noite, ao se deitarem lado a lado, Yasmin pensou em tudo o que vivera desde o casamento arranjado. O altar que parecia uma prisão, a mansão gelada, o silêncio sufocante, o medo da noite de núpcias. Cada etapa da dor havia se transformado em degraus que a conduziram até ali. Agora, ao lado de Augusto, não via mais correntes. Via liberdade. E enquanto adormecia com a respiração calma do marido ao seu lado, teve a certeza de que a sentença mais dura que já recebera transformara-se no maior presente de sua vida. O juiz implacável havia se rendido, e ela, a esposa que entrou na mansão como prisioneira, agora reinava no coração dele. No fim, Yasmin descobriu que até os corações mais gelados podem aprender a pulsar novamente quando encontram a pessoa certa. Ela entrou na mansão como prisioneira, mas saiu dela como rainha, não pela força das paredes que a cercavam, e sim pela força suave de seu amor, que desarmou o juiz mais temido da cidade. O que começou como uma sentença sem apelação transformou-se em liberdade, e a mulher que deveria apenas sobreviver acabou ensinando ao marido o verdadeiro significado de viver. Augusto, que um dia acreditou que sentimentos eram fraquezas,
aprendeu que o amor é a única lei capaz de libertar. Entre flores, silêncios e gestos sutis, ele se rendeu à ternura que tanto resistira. E assim, onde antes havia escuridão e solidão, nasceu um lar. Um lar onde o frio deu lugar ao calor, e onde duas almas unidas à força descobriram que estavam destinadas a se amar. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta "Gostei" aqui embaixo para eu saber que você está junto comigo.